Imagens ao vivo lá do Vaticano, por meio do Vaticano Mídia, que é o portal oficial de comunicação da imprensa lá da Santa Sé. E como é tradição, o funeral do Papa começa na Basílica de São Pedro. O corpo de Jorge Mário Bergoglio, o primeiro pontífice latino-americano da história, ficará exposto para a visitação e oração dos fiéis. O funeral termina com a missa de corpo presente na Praça de São Pedro. Em 2024, no mês de abril, o Papa chamou a atenção dos fiéis a anunciar que já estava tudo pronto para a sepultura dele. O pontífice ordenou uma simplificação dos rituais fúnebres dos papas, com os corpos não sendo mais expostos fora dos caixões. Pedido aí do Papa, ainda no ano passado. E na madrugada deste 21 de abril, ele nos deixou. E também deixando um vazio, né? Lá na Santa Sé, que por enquanto o cargo não é ocupado por ninguém, mas tem um carmelengo lá que atua, né, como uma pessoa que toma decisões durante esse momento, e decisões urgentes passam por um grupo de cardeais. Agora são 7h26, a gente vai diretamente para o Santuário de Fátima, aqui na capital cearense. A repórter Viviane Bastos já está lá e conversa com o padre Ivan. Ô Vivi, é uma notícia muito triste, né, para a Igreja Católica. E o padre Ivan vai explicar para a gente, né, como essa notícia chegou e vai analisar, né, todo o momento do pontífice à frente da Igreja Católica. Tá contigo, Vivi. Exatamente, Miguel. É um dia muito triste, muita gente foi pega de surpresa, até porque ontem ele apareceu, mas infelizmente a gente teve essa notícia, né, da partida do Papa Francisco. Olha, aqui no santuário eu conversei com alguns fiéis, isso porque agora há pouco terminou uma missa e o resumo aí foi uma unanimidade, né, dessas pessoas falando que o Papa Francisco era um Papa generoso, que assim, eles lamentaram demais a partida do Papa aos 88 anos de idade. E como você mencionou, né, e a gente prometeu, a gente vai conversar com o padre Ivan, ele que é pároco aqui do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Muito bom dia, padre. O senhor também foi pego de surpresa, né? A gente estava conversando aqui agora há pouco. O senhor recebeu essa notícia por volta de 5 horas da manhã. Como foi então receber aí a partida do Papa Francisco? Bom dia a você, bom dia Miguel, bom dia aos que nos acompanham. Ora, é sempre uma notícia impactante, porque quando é notícia de vida, de festa, é muito bom. Mas uma notícia dessa sempre deixa a gente impactado, né? E mais ou menos 5 da manhã já estava recebendo a notícia e a gente fica um pouco abalado, né? Mas lembrando que o Papa Francisco é o Papa da esperança, é o Papa do amor, é o Papa da generosidade, da misericórdia. Quer dizer, este Papa deixa uma marca tão profunda na gente, né, que com certeza o bem que ele fez à igreja e que vai continuar fazendo e para a comunidade é tão importante. Olha, em 2013, quando ele assumia, a gente perguntava: como será este Papa, né? Como vai ser este Papa? Então nós também tínhamos essas perguntas para nós mesmos. E uma surpresa tão agradável, que foi um pontificado de 12 anos, mas de muita ternura, de muita graça, de muitas bênçãos, né? Então na nossa memória fica esse Papa da esperança, esse Papa que é misericordioso, esse Papa que é tão popular, que é capaz de abraçar a todos, que é capaz de acolher a todos. O gesto dele com as crianças, com os mais necessitados, é demais, né? Mesmo doente, ele ainda foi visitar, né, os presos lá na prisão lá da Itália, quer dizer, ele continuou. E ontem mesmo, na sua mensagem, é uma mensagem muito forte, dizendo e apelando para que a gente busque a paz, para que a gente diga sim à paz e não à guerra. Lembrando de todos os povos, sobretudo os mais sofridos, na sua palavra de ontem, ele deixa a gente também assim, com um compromisso, com a responsabilidade, de dizer: olha, continue essa missão, continue esse trabalho, porque aqui a vida é apenas uma passagem. Um líder que, como o senhor falou, sempre pontuou muito a questão da paz, né? Não a guerra, sempre a paz.
A palavra dele sobre a paz sempre foi muito presente. Por onde viajou, por onde andou, quer dizer, as suas visitas, mesmo aqui no Brasil, eu lembro bem lá do santuário em Aparecida, do norte de São Paulo, quer dizer, como a palavra dele de esperança, de paz, de alegria, para dizer, olha, esta é a nossa missão, continuemos, porque era um Papa muito aberto, tanto para uma espiritualidade da igreja, e uma espiritualidade muito concreta, como também para as questões sociais. Então, esses dois pontos, para mim, são tão importantes. Quando você, nós cristãos, a gente tem uma espiritualidade forte, mas tem também uma ação dentro do contexto que a gente vive. E este Papa, todas as oportunidades que ele teve, ele pontuava essas questões para dizer, olha, a fé sem obras é morta. Hoje é um dia de luto, mas também de homenagens, né? A gente lembra que a cada missa que é realizada em todas as igrejas ao redor do mundo vão prestar alguma homenagem ao Santo Papa, né? O Papa Francisco que nos deixou. Mas a gente vai agora, padre, lá para o estúdio, porque o Miguel, ele tem uma pergunta para fazer ao senhor, padre, ou Miguel. Vivi, inclusive, o Papa Francisco escolheu esse nome, né, em homenagem a São Francisco de Assis, pelo voto da questão da pobreza, contra a miséria, né? Então, o Papa Francisco, Padre Ivan, já pode ser considerado o Papa dos pobres? O Miguel está perguntando se o Papa Francisco ele pode ser considerado o Papa dos pobres, porque tanto que ele escolheu o nome, né, Francisco, em homenagem a Francisco de Assis. Com certeza, né? Porque quando Dom Cláudio Umes, né, que também passou aqui pela Arquidiocese de Fortaleza, estava lá no Vaticano, na eleição dele, lá em 2013, foi uma das coisas que o Dom Cláudio disse para ele, não esqueça dos pobres, né? E aí quando ele coloca o nome Francisco, então tem tudo a ver, né? Porque esse Papa é muito simples, de uma simplicidade, de uma serenidade assim, né? Muito forte. Então a sua simplicidade e a sua aproximação com os mais pobres, isso nos ajuda a entender que é um Papa que viveu, que amou e que concretizou tudo isso ao lado dos pobres. Quantos exemplos, né? Quantos testemunhos, né? Não só com os imigrantes, mas aqui mesmo no Brasil, né? Teve comunidades que ele ajudou, teve comunidades que ele colaborou assim, de forma muito concreta e com a sua presença também, porque nos animou muito. Então podemos considerar, dizer que o Papa Francisco foi esse grande Papa de um apelo muito grande aos necessitados, aos mais simples, aos mais pobres. Por isso que lá até no Vaticano, ele criou todo um acolhimento ao povo de rua, todo ao povo de rua, não só de assistência com alimento, mas também de até lavanderias para essa gente, né? Então, o Papa, podemos dizer que é o Papa dos pobres e que ele acolhia todos, sempre esteve muito presente, né, na vida e de acolher a todo mundo, mas tinha sempre essa veia muito forte de dizer, olha, ajude, colaborem, esteja presente na vida dos mais necessitados. Padre, nos próximos dias tem início o conclave, né, que faz parte aí os trâmites para a escolha do novo Papa, de quem vai assumir então a liderança da Igreja Católica. Como é que funciona esse conclave? Em quantos dias mais ou menos deve acontecer? Olha, a gente aguarda certamente. Eu penso que daqui até segunda-feira acontece todo o funeral do Santo Padre, o Papa Francisco. Depois desse funeral, aí é uma reunião dos cardeais. E nesta reunião, ou destas reuniões, é que vão decidir, né, todo o rito, toda a formalidade, porque tem todo um ritual, tem toda uma formalidade para o conclave acontecer. Todas as convocações também. Então, só daí é que nós vamos saber como é que vai ser realmente esse calendário, né, para a gente ir acompanhando e para que aconteça a escolha do novo Papa. Padre, o Miguel tem mais uma pergunta para fazer para o senhor, vou vir repassar aqui agora. Miguel, contigo.
Perguntar ao padre Ivan, Vivi, se temos, né, também representantes brasileiros nessa votação que é tão importante, que deve acontecer em até 20 dias para a escolha do novo Papa, guardando a memória, né, reverenciando também ao Papa Francisco. Padre, sobre ainda falando dos trâmites, o conclave, temos representantes brasileiros para participar dessa votação? Miguel, essa pergunta é muito boa, viu, Miguel? Olha, Miguel, todos os cardeais são candidatos. Então, pode acontecer, ou do Brasil, ou da Ásia, ou da África, ou da Europa, de qualquer lugar pode acontecer, porque todos são candidatos. Então, só o Espírito Santo é quem vai saber dizer, né? Mas a gente reza como igreja para ser o melhor conclave possível, para ser a melhor escolha e, com certeza, o escolhido será pela graça de Deus, pela presença do Espírito Santo em cada um dos que estão ali votando, pelo compromisso, pela responsabilidade que a igreja tem um cuidado e um zelo muito grande em toda essa direção, em todo esse desenrolar, em todo o processo do conclave. Há uma possibilidade de esse novo Papa ser alguém mais conservador, porque o Papa Francisco ele foi um Papa inovador, né? Mas há essa análise. Qual a análise do senhor? Olha, tudo é possível, como a gente diz, mas eu penso que na caminhada de igreja que estamos, é impossível você ter um regresso. Eu penso que daqui para frente as coisas vão caminhando de forma mais firmes e com certeza vai ser diferente, porque nem o Papa é igual, né? Mas a caminhada da igreja vai continuar, quer dizer, o que nós estamos vivendo vai caminhar. O ano da esperança que está aí, que iniciou com o Papa Francisco, vai acontecer. Então, para nós estamos assim, tranquilos diante disso, porque com certeza o Espírito Santo é quem vai fazer toda essa caminhada da igreja, o Espírito Santo é quem vai nos ajudar para que o escolhido faça o melhor pela igreja de Deus, porque é o representante de Cristo aqui na terra. Eu agradeço a disponibilidade do Padre Ivan, né, de falar um pouquinho mais sobre o pontificado do Papa Francisco, que nos deixou na madrugada aí dessa segunda-feira. Eu lembro também sobre as homenagens, né? Cada missa, pelo menos aqui no santuário, vai ser relembrado aí o nome do Papa Francisco, todo esse trabalho que ele fez à frente da igreja. Aqui no santuário tem uma capelinha, alguns fiéis estão por lá já fazendo as orações. Isso vai ser visto durante todo o dia, não só aqui, mas em todas as igrejas do mundo. Volto com você, Miguel. Muito obrigado, Viviane Bastos, pelas informações. Agradeço ao Padre Ivan por nos receber também para esse momento, né, de homenagens ao Papa Francisco e de despedida também. O conclave deve ser realizado em até 20 dias e eu trago aqui uma curiosidade. O conclave significa com chave, né, trazendo a palavra para o bom português, porque é uma votação secreta, onde cardeais votam, né, sobre ali a força e o impacto do Espírito Santo para a escolha do novo líder da Igreja Católica, logo após o funeral, que deve ser reduzido a pedido do Papa Francisco ainda no ano passado, em março do ano passado, ele pediu para o ritual ser reduzido e nada de exposição do corpo fora do caixão. Até então era uma tradição lá no Vaticano velar o corpo do Papa fora do caixão para receber ali as últimas homenagens de fiéis de todo o mundo. Portanto, o funeral já começou a ser organizado, tá? O momento é de oração, o momento é de despedida e até em 20 dias vai ter aquela votação secreta onde os olhos do mundo vão estar voltados para uma das chaminés lá da igreja no Vaticano. Porque quando sai a fumacinha na cor branca, significa que temos um novo líder da Igreja Católica escolhido pelos cardeais e aclamado ali pelo Espírito Santo. E quando a fumaça sai na cor preta, significa que a votação não atingiu ali o percentual necessário, nenhum representante foi votado o suficiente dentro daquele quadro eleitoral regido pelo poder do Espírito Santo, de acordo com a Igreja Católica, e aí a fumaça
sai preta. Então tem uma nova eleição até a fumaça sair branca e assim a gente conhecer o novo Papa da Igreja Católica, o Papa de número 267. O Papa Francisco é o de número 266, o primeiro latino-americano, o Papa que nasceu na Argentina, conduziu os trabalhos por pouco mais de 12 anos da Igreja Católica, levando a mensagem da esperança, do combate à miséria, o combate à guerra e por um mundo igual para todos, inclusive quebrando preconceitos e paradigmas dentro da Igreja. É esperada aí a votação em até 20 dias, inclusive eu já tenho aqui em mãos, pelas regras da Igreja Católica, apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar. E aí, entre os 8 cardeais brasileiros, 7 atendem a esse critério. São eles: Sérgio da Rocha, que é primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, na Bahia, de 65 anos. Jaime Spengler, presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e arcebispo de Porto Alegre, que tem 64 anos. Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, que tem 75 anos. Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, de 74 anos. Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, de 57 anos. João Braz de Avis, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos. E Leonardo Uric Steiner, arcebispo de Manaus, de 74 anos. O único cardeal brasileiro que não vai poder participar do conclave é Raimundo Damasceno, que é arcebispo emérito de Aparecida. Ele tem 87 anos. Ainda assim, ele será convidado a integrar o Colégio dos Cardeais, que vai discutir assuntos inadiáveis da Igreja até a escolha do novo Papa. No total, segundo o Vaticano, 138 cardeais de todo o mundo estão aptos a participar da votação. A gente vai acompanhar de perto como é que vai ser esse processo, o funeral, a despedida, esses momentos de adeus ao Papa Francisco, conhecido já até então como o Papa dos pobres, o Papa que vestiu a roupa de São Francisco de Assis para trazer a mensagem aos cinco continentes sobre a questão da humildade, o fortalecimento das políticas públicas de acolhimento, principalmente às pessoas em situação de rua, aos imigrantes. Papa que bateu muito forte nessa tecla do acolhimento, no combate à selvageria do capitalismo, na divisão de riquezas entre os pobres. O Papa que tanto, mas tanto implorou pela paz no mundo, que condenou guerras no Oriente Médio, os ataques da Rússia contra a Ucrânia, a morte de pessoas lá na Palestina. O Papa que até então já é considerado um grande pontificado aí à frente desse tempo todo na Igreja Católica. A Santa Sé que acordou de luto. A morte foi anunciada, 2h35 da madrugada no horário de Brasília. E o momento agora é de sé vacante. Em português, sede vacante. Refere-se a um período em que uma sé episcopal, como a de um bispo ou papado, está temporariamente sem ocupante oficial, já que o Papa Francisco não está em vida entre nós. Em outras palavras, é o período em que a posição de bispo ou papa está vaga, seja por morte, renúncia, transferência ou privação. Imagens ao vivo do Vaticano, você acompanha que a cada instante os fiéis estão chegando às igrejas, levando essa mensagem. Missas estão sendo realizadas em todo o mundo, dando o adeus ao Santo Padre da Igreja Católica, que morreu aos 88 anos, resistiu de forma firme contra a internação no hospital de Roma, problemas respiratórios graves, pneumonia dupla. O Papa esteve ali lutando pela sobrevivência, usou sonda para alimentação, estava ali reaprendendo a falar diante da intubação, que as cordas vocais foram machucadas, e ali o Papa falava com um certo grau de dificuldade. Inclusive, quando nossa equipe esteve lá no Vaticano acompanhando o Jubileu das Comunicações, a gente já percebia pela voz do Papa uma certa fragilidade.
Ele já estava em cadeira de rodas, mas nunca deixou de levar as boas novas do Evangelho. A gente vai relembrar aqui aquele encontro do Papa com o jornalista Alexandre Medeiros. Vamos acompanhar. Papa, olá para o Brasil. Papa, Brasil. Papa, olá para o Brasil. Não é água, cachaça não é água, Papa. O Papa, como sempre, bem-humorado, né? E o Alexandre Medeiros respondeu ali à altura: não, Papa, cachaça não é água. O Papa que levava ali também doses de humor para pregar o Evangelho, né? Para pregar a mensagem vinda do céu. E a gente tem também a última imagem do Papa em vida, que foi ontem, na celebração do domingo de Páscoa. Pela primeira vez, o Papa não presidiu a celebração da ressurreição, mas fez questão de aparecer ali na sacada da igreja, acenar para a multidão, escreveu a mensagem, chegou a começar a ler a mensagem ali da Páscoa, mas não conseguiu diante do grau de dificuldade na voz, depois de uma internação muito brusca lá em Roma. Foram quase 5 semanas completas em internação, recebendo medicamentos fortíssimos no combate à infecção pulmonar. E, infelizmente, ele não conseguiu fazer a celebração da missa da ressurreição, mas apareceu para a alegria dos fiéis. E aí, quando o Papa foi dormir, ele já não acordou mais entre nós, conforme divulgação na rede social X, o antigo Twitter, onde o Vaticano confirmou que o Santo Padre voltou aos braços do Pai, de acordo com a nota emitida pela Igreja Católica.